Olhem, antes da Andrea apresentar este novo episódio, quero só fazer um disclaimer. Se ouvirem um som de patinhas, temos aqui o convidado especial Nicolau, que a qualquer momento pode aparecer ou não, portanto ficam já aqui com a indicação. Como é, Andrea? Como é? Tudo bem? Estamos. Tá. Está tudo bem e não está tudo mal. E olha, já não é mau. Então, bem-vindos a mais um episódio do podcast de edição de bolso. Hoje trazemos aqui um throwback, que não é assim um throwback tão back. Mas vamos repetir então o primeiro episódio que nós fizemos e vamos dar o update das nossas leituras. O que é que nós temos lido, a review e a opinião do que nós temos, do que nós lemos, o que estamos a ler agora. Eu pelo menos tenho aqui o que é que eu estou a ler agora. Também. E eu pelo menos tenho uma breve menção, muito de leve, das próximas leituras, que eu espero ter tempo e paciência. O Nicolau está a pinar a almofada. Exato, o Nicolau está a pinar a sua cama. É Perks of Having a Dog. E estamos de volta. É verdade. Então, o primeiro livro que eu trago aqui foi um livro que comecei a ler em Londres. Também e que, tenho na um verdade, desses. Também boa. trago aqui um londrino. É o que, pronto, a gente começou aí, vai terminar agora. Mas basicamente comecei a ler este livro lá em Londres e basicamente li-o quase todo no aeroporto quando estávamos com o nosso voo estupidamente atrasado. Devido à greve de França. Não podemos sobrevoar o solo aéreo, não. O espaço aéreo. Espaço aéreo. Solo aéreo. É os poeiras que andam no ar. E este livro é o Funny Shresk, da Elissa Sussman, eu acho que é assim que se diz o nome da senhora, e que basicamente é um romance em que nós seguimos a história de uma rapariga, que é a Chani Horowitz, que ela é escritora de formação, mas nunca teve muito sucesso na escrita, então basicamente é contratada por uma revista para fazer entrevistas de perfis de personalidades, celebridades. Ok. E seguimos também o Gabe Parker, que é uma movie star de Hollywood, que no fundo vai ser a primeira pessoa que ela vai entrevistar para fazer estes perfis. O que é que acontece? Nós seguimos o tempo passado e o tempo futuro, com um espaço temporal, um intervalo mais ou menos de 10 anos, e nós no presente, passados 10 anos, estamos a ver o reencontro destas duas pessoas. E estamos a história está a ser intercalada com a primeira reunião deles para a tal entrevista do primeiro perfil, em que basicamente aquilo, num dia, eles criaram toda uma relação. Apaixonaram-se. A Chani basicamente acaba por ir a uma movie premiere de um dos melhores amigos do Gabe, tipo, na segunda noite que eles se conhecem, e toda uma intensidade muito grande. Mas pronto, nós agora estamos a tentar perceber porque é que esta reunião ao fim de 10 anos é tão importante e o que é que se passou no intermédio, nos entretantos, no intervalo da peça. E no fundo isto é uma história. Ninguém desmaiou nessa peça? Não, ninguém desmaiou, mas houve outras atividades. Bom, eu não vou revelar, que é para os nossos ouvintes não ficarem já com o spoiler todo. Ok. Mas pronto, basicamente isto é uma história de amor e acho que aquilo que pretende passar é uma forma leve de olhar para os erros que as pessoas cometem, que ninguém é perfeito, que a falta de comunicação nas relações acaba por levar as pessoas a fazerem coisas que se calhar nem querem, mas que depois, olha, já está. E pronto, assim resumidamente é um bocadinho isto. Então, pontos positivos deste livro. Olha, eu gostei muito da escrita. É bastante leve, é bem ritmada, paced, não sei como é que se diz em português. Sim, tem um bom pace. Tem um bom pace e um ponto interessante também deste livro é que, se não são todos, que eu agora já não me recordo de cabeça, são a grande maioria dos capítulos termina com um excerto ou de um profile de uma celebridade, ou de uma entrevista, ou do blog da Chani, porque ela tem um blog pessoal onde escreve. E portanto dá para ter aqui um contraponto entre aquilo que as personagens nos vão contando na primeira pessoa versus aquilo que é, por exemplo, a visão dos mídias sobre eles e sobre o meio em que eles estão a mover. Isso eu achei muito giro. O facto também da história ser contada now and then, não é? Com esta perspectiva do há 10 anos atrás e agora,
acho que foi uma ótima forma de introduzir a narrativa, porque, como eu estava a dizer antes, é uma forma ótima de tu perceberes porque é que este reencontro é tão importante e porque é que isto pode marcar as vidas deles e todos os erros que eles foram cometendo ao longo do caminho. Depois também tem aqui um ponto importante, que também acho que foi uma coisa que eu referi na altura quando falei do Cleopatra e Frankenstein, que é nós não temos personagens perfeitas. Ambos têm os seus flaws. Nem tem piada quando são. Pronto, mas normalmente às vezes em romance há a tendência a fazer aquela eu vou charminho e sou uma ótima pessoa. Pronto. E estas pessoas não, tipo, ambos cometeram erros, como eu disse há bocado, havia muita falta de comunicação, houve muita falta de comunicação nesta relação deles e nesta distância que eles criaram, e portanto nós acabamos por torcer por estas personagens e perceber que as falhas que eles cometeram são falhas humanas e que são pessoas que podiam ser eu, tu e qualquer outra. Depois também uma das coisas que eu gostei, que vai ligar com o primeiro ponto que eu disse da questão de nos apresentarem os certos do blog, das entrevistas, é esta perspectiva da fama e como muitas vezes as pessoas que estão envolvidas no mundo da fama, quer seja na parte da música, filmes, algum tipo de celebridade, têm sempre que jogar um jogo, que tem que vender à imprensa e muitas das vezes isso dita a carreira delas, ou seja, tu tens que fazer muita coisa que às vezes não queres e que não te apetece, mas que sabes que para a tua imagem e para tu conseguires fazer aquele filme no futuro, provavelmente tens que estar agora é quase como uma personagem também, por si própria. Não é? Exatamente. E isso é uma coisa que aqui nos é apresentada muito, muito bem e que me fez lembrar muito o Seven Husbands of Evelyn Hugo. Eu estava a pensar estava com esse na cabeça. Sim, deu-me um bocadinho vibes, obviamente não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem, pronto. O glamour E tem essa questão de, tu tens que viver a tua vida, ao mesmo tempo tens que viver outra vida para fora que tu mostras e portanto isso eu também gostei muito neste livro e basicamente são estes os pontos positivos que me fizeram ficar com muita vontade de ler mais coisas desta autora e já tenho o outro dela que é o Once More with Feeling, já no corpo também, prontinho para ler, e as capas destes dois livros são muito giras, parecem tipo como é que se diz, cenas de banda desenhada, muito giro. Tu leste no Kobo? Eu li no Kobo, sim. Queres comprar? Gostaria muito porque a capa é muito linda. Pronto. Portanto, gostaria de adicionar. E agora, só um ponto negativo, mas na verdade não é assim tão negativo, é que costuma um bocadinho entrar na questão do now and then nos primeiros 10, 15% do livro, porque basicamente os capítulos não são todos, não têm o nome por ordem, ou seja, tu tens um then, depois vais a um capítulo 1, depois vais a um now, pronto, e ao início, para tu perceberes o que se estava a passar é um bocadinho mais complexo, mas assim que apanhas depois do ritmo... Mas eu lembro-me tu comentares isso comigo. Sim, quando logo no estávamos início. no quarto. Sim, que a gente dormiu na mesma cama. A fazer conchinha. É verdade, e a ler nos nossos cobós. E pronto, para terminar só o meu rating dei 4 estrelas, acho que é um romance que se lê super bem, se é uma grande obra da literatura não é. Mas também não precisamos de grandes obras de literatura. O que importa é que seja uma grande obra para o nosso coração. Vai Andréia, que é teu. Ora, eu trago aqui, não foi o que eu li em Londres, foi um que eu li antes, que eu ando a ler muito pouco. Eu trago aqui o The Marriage Portrait, de Maggie O'Farrell. Não sei qual é que é a tradução em português, o retrato de casamento. Por acaso também não sei. Não sei, tenho que, depois pesquiso. É. Então, nós neste livro, pronto, foi o segundo, só que o disclaimer, foi o segundo livro da Maggie O'Farrell que eu li, o primeiro foi o Hamnet. E eu gostei tanto do Hamnet que quando vi este, a premissa também me pareceu interessante e eu fui. E a capa é muito gira, cheia de animais e não sei o que, é muito verdinha, não sei o que, é muito gira. Então, nós aqui seguimos a vida de Lucretia, acho que é assim que se diz. Acho que é... Lucretia! Patricia! É a tradução, eu acho que é a tradução de Luísa, não quero ser ignorante, mas acho que sim. Não é Lucrécia? Não, já viste alguma senhora Olha que chamada Lucrécia? É Epá, eu nunca vi, nem ouvi, nem conheço. Pá. Pronto. A Lucretia, nós assistimos ao momento da fecundação. Oh, diabo! Ou seja, nós acompanhamos a personagem. Dos espermatozoides. Exatamente, desde o ponto de contacto até. Pronto. Vamos deixar no ar. Exatamente. Ela é filha de uma das grandes famílias, das famílias mais importantes e ricas de Itália, nomeadamente Florença. O pai dela, os pais dela eram os duques de Florença, que depois, com o passar do tempo, chegou a grande duque. Não me perguntes qual é que é a hierarquia, eu também não percebo muito bem. Mas tinha a pila maior, eram ricos. É o Big Duque. Eram ricos. Pronto.
E o pai dela tinha ganda panca por animais, então ele tinha tipo um zoo nos calabouços Os do ricos palácio. quando não sabem o que fazer ao dinheiro, não é? E nós acompanhamos na primeira metade do livro a Lucrecia a crescer. Ela, desde muito nova, que tipo, o resto da família não se identifica com ela, nem ela com eles, apesar dela querer sempre a aprovação da família. E tu vês que ela é super inteligente e um dote gigante para desenho, tipo, história, cenas assim. Ela é toda das artes, estás a ver? Toda da arroio. E pronto, e tu vês que ela é especial, mas não é especial para o tempo em que está. Tens claramente essa noção. E fica a dica que o espírito animal dela é um tigre. E mais não digo. Depois, tu passas para meio que a segunda metade do livro, que é quando ela casa com um homem, porque naquela altura aquilo Era tudo em arranjinho. era tudo carne para canhão. Tudo comprado. Exato. E supostamente era a irmã que ia casar com o senhor, que a irmã era mais velha, mas entretanto a irmã morreu. E isto não é spoiler, atenção, está na descrição do Goodreads. Mas depois é a Lucrecia que casa com o homem. Ela quando ela ficou prometida, ela tinha 14 anos. Okay. Quando ela casou, tinha 16. Okay. E o gajo, o duque de Ferrara, que era outra região de Itália, tinha 27. Ok. Portanto, aqui uma grande diferença. Pedophile. Na altura era sempre a aviar. O casamento, tipo, começa promissor, ele é muito encantador, apesar da idade, não sei o quê, mas depois tu percebes com o desenvolvimento... Sim, aqui uma subiu. Tu percebes que há ali alguma coisa de errado e que o grande motivo para o casamento é só produzir herdeiros. E é um bocado... E depois o pós-casamento é um bocado ela a perder a sua identidade só para ser um objeto que vai gerar... É tipo o Handmaid's Tale, só está lá para abrir a perna. Mas tendo ela um espírito muito irreverente, ela luta com isso e não é tão compliant. Não sei como é que... É submissa. Exato, não é submissa, exatamente. Aliás, o livro começa, as primeiras páginas do livro é o meu marido quer matar-me. Pronto, há todo aqui um subplot. Então, é uma boa first line. Exatamente, é boa, sim. Pontos positivos. Eu gostei muito da história, mas... Aliás, pontos positivos. Pronto. Grande ponto positivo da minha amiga. Quick review. Eu gostei muito da história, mas eu tinha um termo de comparação que era o livro do Hamlet. Pois. E eu consegui muito mais... Pá, eu adorei o Hamlet. Dei 5 estrelas e tudo. Gostei mesmo muito. E não senti... Eu conseguia ligar muito aos personagens do Hamlet e sentia mesmo tipo a dor deles. E aqui foi meio tipo... Pá, eu percebo, são tempos difíceis. Tipo, era na altura, mas... Não sei, não me senti tão ligada, apesar de ter gostado, passei um bom momento a ler a história. Não foi aquele clique que eu tinha sentido, e como tinha o termo de comparação, ainda mais... ainda mais comparável, não é? Muito bem. Muito bem. Por acaso, não sei, eu acho que dei 3 estrelas e meia. Mesmo assim, achei que tinhas dado menos. Não, eu sou assim. Okay. Eu só dou má quando é mesmo mau. Eu sou só uma... Wait for me. Pronto, e este é o meu primeiro. Podes passar ao... Ora bem, teu segundo. O meu segundo, que li depois, foi o Lord of the Flies, do William Golding, que acho que em português é o Senhor das Moscas, ou o Deus das Moscas. Que, olhem, bem, vou só dizer a sinopse primeiro, que é para ficarem a par da história. Então, basicamente, nós estamos no período de iminência do começo de uma nova guerra mundial e é-nos apresentado um cenário em que um avião cai numa ilha desconhecida e deste desastre sobrevivem um grupo de crianças. Acho que eles são todos ainda crianças, acho que o mais velho tinha para aí 12 ou 13, portanto, na verdade ainda estão a entrar ali na pré-adolescência, mas são todos muito miúdos. E estes miúdos encontram-se sozinhos numa ilha e o primeiro instinto deles é: olha, estamos sem supervisão de adultos, vamos estar aqui livres, leves e soltos que pela linha de fora. Mas obviamente rapidamente eles começam a perceber que um objetivo principal é o de serem salvos de alguma forma e tentam então construir uma mini sociedade ordeira
de forma a conseguirem, por exemplo, fazer uma fogueira para manter fogo aceso, para que se um barco passar ao pé da ilha consiga ver, para poderem caçar, etc. Pronto, o que acontece depois é que, conforme o tempo vai avançando, eles obviamente vão perdendo a inocência de crianças que primeiramente estavam só a querer organizar-se para saírem dali, e o terror começa a tomar lugar e começa a toldar um bocadinho a personalidade deles e a trazer ao de cima o pior deles. E pronto, acho que para resumo ficamos assim. Como então, é qualquer sociedade que está sem regras, não é? Tipo, anarquia! Pontos positivos. Pontos positivos. E literalmente foi o que eu escrevi aqui nas minhas notas no Notion. Lê-se. É assim. Eu nem sei se não devia começar pelos pontos negativos primeiros, mas vou deixar aqui... Pontos positivos é que tu tens. Tenho só mais Uau. um. Tenho só mais um. Mas fiquem com este lê-se na vossa mente. O meu segundo ponto positivo é... eu gostei da premissa da intenção de tentar representar uma situação extrema em que tu tens o ser mais puro, que é a criança, é mais inocente, e como essa situação extrema os pode corromper e trazer ao de cima o pior do humano deles, exatamente. Continua a ser condição humana. E portanto, no fundo, as situações limite trazem sempre ao de cima o pior, um bocadinho à lógica daquilo que acontece com o ensaio sobre a cegueira, por exemplo. E eu gostei dessa premissa. Passando aos pontos negativos. Acho que a premissa não foi tão bem executada assim. Na minha opinião, exigia muito mais da história. Eu não posso dizer o que é que eu estava à espera, mas eu disse várias vezes o que é que eu estava à espera e nunca aconteceu. Acho que faltava muito contexto. Tudo bem que eu percebi que o objetivo era focar nas crianças, mas... Foi muito rápido. Exato, e não sobreviveu mais nenhum adulto. E não sei, acho que aquilo foi tudo um bocadinho... Literalmente parece que nós também caímos lá na ilha e ok, até pode ser essa a intenção, mas a mim faltava-me mais. Faltava-me um bocadinho mais. Depois, tenho a dizer que a tradução portuguesa da Bis, que foi o que eu li, é absolutamente trágica. Aquilo é doloroso de ler, dá dó. Malta, é assim, malta da Bis, se me tiverem a ouvir, se já formos famosas a este ponto, refaçam aquilo, porque o livro tem imensos typos, depois claramente nota-se que a tradução foi... tentar fazer o mesmo sentido das frases em inglês, passar para português, só que isso fez basicamente a frase em português que não tem qualquer tipo de lógica, perdem o fio condutor, e acho que tornou mesmo a experiência do livro muito mais pobre, e se calhar, se a tradução fosse melhor, provavelmente eu teria uma melhor ideia do livro. Sim, traduções tipo typos, uma pessoa, ok que é chato, mas uma pessoa ainda deixa... acontece. Agora, mas uma tradução é chato. Não, eu achei mesmo muito mal. Eu li o livro em inglês, portanto, pronto. Não tive essa... Eu estava grátis no Kobo, lá está. Não tive essa má experiência. Foi a paga pela promo. E por último ponto, trouxe aqui o facto de o fim para mim ter sido muito abrupto. Aquela questão que eu dizia há bocado do contexto. Eu acho que o fim exigia muito mais e exigia termos acompanhado para além do fim alguma coisa. Perceber como é que aqueles miúdos depois daquilo se iriam comportar ou como é que viveriam depois em adultos. Eu sinceramente achei mesmo que estava muito mal construído, e o pacing também foi demasiado lento para mim ao longo do livro, e depois de repente temos um fim que cai ali de chofre. E pronto, dei 2 estrelas. Cai para Pois foi. Olha a minha amiga aqui a fazer um stand-up comedian. Mas pronto, dei 2 estrelas porque me irritou. Eu só dou 2 estrelas a livros que me irritam. Mas pronto, foi este o meu rage. Muito bem. Go for it. Eu trago sim o livro que li durante a viagem de Londres, que foi The Island of Missing Trees, de Elif Shafak, que é uma autora. Só descobri isso eu achava depois. que era um senhor também. Não, e é uma autora britânica. Portanto, coincidiu aqui a bota com a perdigota. Muito bem. Então, digo já que gostei muito do livro, foi uma boa experiência. Não amei, mas é um bom livro. É um sólido 4. E nós acompanhamos uma família em Londres. É meio que uma família de imigrantes, mas a filha passou a maior parte do tempo, cresceu em Londres, basicamente. Portanto, é considerado britânica. Os pais são de Cyprus, eu não sei qual é que é a tradução. Chipre. Não interessa, pronto. Em que metade da ilha era turca e a outra metade era grega. É Chipre, É. Mas é uma ilha.
mas é. É, pronto, olha, desculpa, eu não tenho geografia desde o 9º ano, peço perdão. Nem eu. E pronto, nós acompanhamos, também é um then and now, Ok. mas é um antes e depois muito engraçado porque geralmente o depois, aliás, o antes, é contado na perspectiva de uma árvore. Ok. Yeah. Então é assim, eles conheceram-se, os pais da miúda... Debaixo de um chaparro. Não. Eles conheceram-se lá, ele era turco, não, ele era grego, ela era turca, ou seja, opostos, e que não era muito bem visto, eles não se davam muito bem. Certo. E conheceram-se lá e tinham amigos que tinham tipo uma espécie de taverna, em que essa taverna tinha uma árvore de figos. Ok. Pronto. Ok. E muita coisa acontece nessa taverna e é um ponto central na história. E o pai torna-se botânico e salva a árvore que estava a morrer e trá-la para a Inglaterra também e planta lá. Ok. Então ela sabe a história. Tudo. Sim, isto porque a filha nunca soube a história de vida que os pais tiveram em Cyprus. Vamos assumir que é Chipre. E nós entramos num momento da vida deles em que a mãe está morta, a mãe morreu. Ok. Pronto, então só temos a filha e o pai a lidarem com a dor, a filha a querer tentar saber mais sobre o passado dos pais e nunca saber nada e isso afeta. Pronto, então nós próprios, os leitores, vamos tendo, também começamos às escuras e vamos tendo a noção do que se passou no passado dos pais pela árvore. Ok. Então no presente é sempre A filha? a filha e a dinâmica com o pai e depois com uma tia que aparece, é tipo a dinâmica do agora, a dinâmica do tipo, de dor, luto. Exato, do luto, De recuperação. da família se voltar a erguer e a ficar bem. E depois temos a perspectiva da árvore, da figueira, Mas está do bem. passado. Pronto. E o mais, pronto, e depois também entra numa história, nós apanhamos um período que houve uma guerra civil nessa ilha. Ok. E que os próprios pais passaram por essa guerra e marcou-os e mudou-os de uma maneira que tu começaste com eles em miúdos, tipo teenage love, tudo feliz, vamos comemos e mamar-nos para sempre. E depois, efetivamente, quando eles cresceram e ficaram adultos e como é que o meio os moldou e os tornou diferentes. E é uma história muito bonita e pronto, e recomendo a 100%. Não tenho pontos negativos. Olha. Não tenho. Gostei muito, a escrita estava muito bem feita. O antes e o depois também estava muito. Acho que arranjaram aqui uma maneira de fazer essa passagem lindíssima pela perspectiva da árvore. E o livro é muito triste. Pronto. Vou fazer chorar os paralelepípedos da calçada. Exato. Pronto, é uma boa leitura. Não, lá está, não achei também uma obra de arte, não dei 5 estrelas, também não chorei baberranho como, sei lá, aconteceu noutros livros, mas é uma ótima leitura, gostei bastante do livro e recomendo muito para muito quem fofinho. queira. É um fofinho triste, mas fofinho. 4 estrelas, portanto. Sim, sólido. Então agora vou dizer o meu último, que foi o Ducks Newbury Report da Lucy Hellman. Opa! Que eu ouvi o audiobook, mas eu tenho o livro físico, só que para quem não sabe, este livro tem tipo mais de 1000 páginas, é um calhamação e o livro é escrito numa grande frase única, ok? Pronto. Este livro não tem grande sinopse, porque na verdade nós estamos, na primeira pessoa temos uma housewife, dona de casa de Ohio, que no fundo está ali num monólogo, num stream of consciousness com ela mesma, a discorrer os seus pensamentos sobre a sua vida, sobre o tempo socioeconómico dos Estados Unidos na altura. Este livro passa-se pela altura da primeira eleição do Trump, portanto há muitas referências também a sério, isso. é tão recente? Sim. Eu achava que era mais... Não. mais antigo. É dessa altura e, portanto, também há muitas referências a esta realidade. Só uma parte, eu vou levantar-me para meter o carregador, portanto, só virem passinhos, sou eu e não é o Nicolau. Não, o Nicolau. Continua, Cláudia. É a Andrea Bisonte. Mas pronto, a nível de sinopse, no fundo é isto. Portanto,
Portanto, não há muito... há zero plot aqui. Só vibes. Este é mesmo just vibes. E pronto. Então, pontos positivos do livro. Eu gostei muito do formato de Stream of Consciousness e é isto que dá efetivamente vida ao livro. Eu acho que as pessoas que querem ler o Dux têm que perceber que isto não é uma história, é um formato de pensamento livre, ok? Portanto, isto efetivamente faz com que estejamos a acompanhar quase uma consulta de psicologia desta mulher em que o psicólogo lhe fez uma pergunta e ela sozinha já está... É o monólogo da vagina desta senhora, pronto. E no fundo, lá está, como isto não tem um fio condutor muito específico, ela vai quase surfando aqui os temas de uma forma bem aleatória, conforme se vai lembrando, e intercala-os de tal forma que literalmente só parece que estamos a ouvir tipo uma grande conversa. Eu imaginei, eu estava a ouvir este livro e imaginei sempre esta senhora. Porque ela é tipo cozinheira, ela faz tipo comida para fora ou pasteleira, mas é sério? Em casa. E eu imaginei-a tipo naquelas casas dos Estados Unidos que tens tipo uma janelinha por cima do lava-louça, tipo ela a cozinhar e só olhar para a rua e se lembrando destas coisas e ir falando. Portanto, isso é a imagem que ficou na minha cabeça. Mas Crazy muito, Cat Lady. Mas completamente. E este formato acho que funcionou muitíssimo bem. Como eu ouvi em audiobook, que é o único caso que eu tenho, né, para vos poder falar, a interpretação da atriz que narrou o livro está brilhante, na minha opinião. Ela demonstra todas as emoções. Há uma coisa que se sente muito na voz dela, que é aquele urge, aquela necessidade de falar que esta mulher tem e que tu percebes que ela tem mesmo, e que no fundo parece-me a mim, pelo menos foi a perspectiva com que eu fiquei, que ela vive dentro de uma prisão do mundinho dela. Ou seja, ela fala muito dos filhos, fala muito da família, fala muito, lá está, deste ambiente socioeconómico dos Estados Unidos, mas dá quase a entender que ela não fala disto com mais ninguém, que está sempre só nos pensamentos dela. Esta interpretação da atriz acho que foi mesmo um ponto muito positivo para a experiência do livro. O livro tem outro ponto, para além de ser uma grande frase, a forma como ela vai trocando temas é que todas as frases começam com the fact that, e é assim que ela vai trocando. E parecendo, primeiro é um bocado estranho, porque estás sempre, no fundo ela nunca termina nenhuma ideia, ou seja, o facto que hoje está sol, o facto que eu há bocado cozinhei um frango assado com batatas, tipo, no fundo é isto. Ao início é estranho, mas eu acho que depois, então, no meu caso que ouvi, o facto dela estar sempre a dizer the fact that faz-te tipo um clique de que vai haver uma nova ideia a surgir. Há outra coisa que também é muito utilizada neste livro, que é a figura de estilo da aliteração e a relação entre palavras tipo da mesma família. Uau! Porque é muito proeminente. Uau, não estava à espera desse português. Vou puxar os meus galardões do Campeonato Nacional da Língua Portuguesa 2005. Parabéns. Não, mas isto faz muito sentido no livro porque, para além do The Fact That, que também acaba por ser uma aliteração em si, se formos tipo, a pensar a lá longo no livro, ela às vezes troca de ideias também só porque tipo, começa a dizer palavras que têm os mesmos sons e tipo, aquilo leva a outro ponto que nada tem a ver e de repente estamos a trocar de tema. Eu trouxe aqui um exemplo porque isto é um bocadinho difícil de explicar, espero não me interpelar toda aqui a ler isto. Mas isto é uma passagem do livro que junta as duas coisas. The fact that it sometimes feels like my memory has very, very ancient times in it. Like the dark ages, stuff from long ago that's pretty dim. And then come the medieval times that aren't quite as impenetrable, but still pretty blurry. Snow flurry, curry in a hurry. Pronto, ela faz tipo estes jogos de sons e afins. E isto é giro quando estás a ouvir, porque desperta-te a atenção de vez em quando. Pronto, pontos negativos. É demasiado extenso. E mesmo em audiobook, que a experiência eu acredito que seja muitíssimo melhor do que estar a ler, é mesmo muito extenso. E eu estava a ouvi-lo, por exemplo, às vezes a trabalhar ou assim, e como aquilo é meio lenga-lenga, há uma altura que tipo, tu vais perdendo. Só que também não tens vontade de voltar atrás e ouvir novamente porque não há um fio condutor. Portanto, tu sabes, ok, podes ter perdido um tema, mas não perdeste o livro. E, sinceramente, isto para mim foi o que me fez dar 3 estrelas. Okay. É mesmo o meu único ponto negativo, mas acho que se o livro fosse cortado tipo a metade ou a 1/3, tinha o mesmo impacto e acho que podia funcionar muito melhor. Mas acho que é uma boa leitura e se a malta tiver tempo para dedicar e ir ouvindo assim on the side ou lendo devagarinho, faz bem. Olha, sabes porque é que se chama Dux? Porque ela está em Dux Newburyport. Ok. Tenho aqui, trago a minha última, que esta foi a última leitura que eu terminei.
que foi uma leitura do caraças. Opa! Sorrow and Bliss, de Meg Mason. Mais um. Meg Mason, acho eu. Foi um 5? Não, eu dei 4.5. Ok. Mas eu estou seriamente a ponderar para 5, porque agora que me está aqui ainda estou a ver lá, ainda estou aqui a pensar. E assim, este livro, nós temos uma personagem principal, que é a Martha, mas ela é a personagem principal, mas tu tens todas as personagens que entram são afetadas por ela. Ok. É uma rapariga, também acompanhas um bocado o crescimento dela para teres percepção do meio em que ela cresceu. O pai e a mãe não eram as pessoas mais ricas e tipo, eram pobres, eram artistas também, ou seja, não ligavam muito aos bens materiais, era mais tipo, pá, a vida de artista, estás a ver? Vão vivendo com o que há. Ou uma cabana de Exato, literalmente. O pai dela era poeta. Ok. E a mãe dela era escultora. E era ela, a Marta, e a irmã dela, a Ingrid, a crescer. A mãe era meio... da chalupice. Pronto. E ela ligava-se muito mais ao pai. Tanto a irmã como ela ligavam-se mais ao pai. Tipo, não era assim uma diferença gigante, mas tinham mais afinidade. E elas as duas, as irmãs, eram mesmo super próximas. E continuaram a ser até ao fim do livro. Eram tipo melhores amigas. Eles passavam sempre a tradição da família... Tipo nós! Era a tradição da família passar o Natal na casa da tia, a irmã da mãe. Ok. E tornou-se... foi a mesma tradição até ao fim do livro. O primeiro Natal que nós presenciamos é também o primeiro Natal que aparece o Patrick. Okay. Que é um rapaz mais novo do que a Marta. A mãe dele tinha morrido quando ele tinha 10 anos, ele tinha 14 na altura. O pai dele estava-se a cagar para o rapaz. Foi tipo... Era Natal e o pai estava nas berlengas. Tipo... Berlengas é em Portugal, não é? Portanto, não faz mal, podia estar ali em Isto tudo acontece também no UK. Ok. Tudo então eles gostam de vir cá, se cá estava mesmo nas berlengas. O miúdo claramente não tinha família que gostasse dele e foi tipo meio que adotado pela família dela. Pronto. Ia sempre aos natais e tornou-se um amigo muito próximo da família e de um primo, principalmente de um primo dela. Veio da parte do primo dela. Pronto, e tu notas que a Marta não é uma pessoa normal. Tu sabes que há alguma coisa de errado com ela e ela também o sabe. Ok. Ela sabe que ela não está bem, ela sabe que tem problemas, mas não sabe o quê. Saúde mental? Sim, saúde mental, sim. Só que não sabe o quê. Pronto, não sabe o quê e ela cresce sempre a fazer merda, porque ela literalmente não está bem e tu notas pelas ações dela e ela também sabe, mas ela ainda fica mais dentro da espiral porque ela própria também não sabe. Sim. Pronto. Imagina, é meio que apática para certas coisas, depois entra de cabeça assim... Na estupidez. Na estupidez. Não tem grandes ambições na vida. Pronto. Depois ela apercebe-se que gosta do Patrick, eles gostam muito um do outro, é ali todo mamam-se, casam-se. Ok. Certo. E depois ela continua sempre com o mesmo problema, que não sabe o que é, mas que é um problema. E ela faz mesmo coisas que imagina, são más, mas eu via-me a fazer aquilo. Okay. Tipo, estando no estado dela, tu até consegues... Não é perceber, mas... Ela basicamente não consegue controlar as emoções e ela sente tudo muito intensivamente. Ok. Pronto. Intensamente. Ela sente tudo muito intensamente. E quando eu digo que é intensamente, é mesmo tipo, se ela está super na merda, vai estar depressiva, tipo, chorar. Okay. Se ela está zangada, ela manda com merdas ao marido. A cara do outro. Pronto. Ok. E é isso. Tu também vês a dinâmica de uma pessoa que claramente não está bem, não sabe porque é que está bem, porque os próprios médicos que ela ia constantemente, à medida que ia crescendo, também nunca, tipo, estavam-se... Está bem, a adolescente já passa. Encher de comprimidos, ela passou a vida toda a tomar comprimidos, não sei o quê. E depois, como é que as outras pessoas não aturam, mas lidam com essa faceta dela. Pronto, e o final foi muito fofinho. Isso é que importa. O que nós queremos é finais fofinhos. Não foi feliz, não foi triste, foi... Eu já quero. Era o fim que era
preciso. Pronto, não inventaram muito. E eu acho que o que torna este livro tão bom é o quão relatable ele é. Pá, todos nós já fomos a Marta na vida. A Martha na vida. Num momento ou noutro, todos nós já tivemos a nossa, tipo... Pá, os nossos breakdowns. Sim, os nossos brain farts e tipo, é o que é. E nós já cometemos erros assim. E o livro demonstra isso muito bem e pá, gostei muito. E olha, vou mudar para 5. Pronto, está decidido. Parabéns! É isso, está feito. Que maravilha! Então terminamos o que lemos. E agora? Eu vou fazer uma menção rápida, porque também não tenho assim muito para dizer, daquilo que estou a ler agora. Que é, estou a ouvir o Bossy Pants, da Tina Fey. Ainda não ouvi praticamente nada, porque também tenho andado a ler pouquinho, mas espero retomar agora para a semana. E estou a ler no Kobo o Mary Jane, da Jessica Anya Blau, que eu falei no primeiro episódio, que tinha acabado de adquirir, que para mim, para já, está a ser um excelente meh. Ainda não percebi se vai ser bom, se vai ser mau. Lê-se bem, portanto estou só a ir. Estou só a ir. Ok. E pronto. Olha, eu neste momento estou só... Porque lá está, eu acabei o Sorrow and Bliss há 2 dias e estou a ouvir agora neste momento o Giovanni's Room, de James Baldwin. Estou a ouvir... não é o primeiro novel que eu estou a ouvir em audiobook, porque já ouvi o Convenience Store Woman, acho que isso já conta. Mas está a ser difícil porque acho que o livro tem muita presença e tem muitos sentimentos à mistura e tu tens de estar mesmo... Acho que é um livro que eu estou a gostar da experiência de ouvir, mas tens que estar focada. Tens que estar focada no que estás a ouvir. Para sentires o livro, senão é tipo, não tem piada. Devo dizer que até agora, pá, eles levam uma vida, aquilo é tudo uma vida muito bourgeoisie, em França. Mas acho que os sentimentos, tipo, a luta interior entre... Pá, seres homossexual e quereres o que não é a norma e o que não é aceitável... Mas teres que seguir a norma numa altura destas em que ainda era... Pá, acho que era nos anos 60, pois. 50. Era pronto, não foi... Sim. Não era boa altura para ser homossexual, basicamente. Tu sentes muito essa luta, esse conflito interior da personagem principal de querer ir... Sim, é a vontade, é o que ele é, pronto. Exato. E combater essa urgência só porque não é aceitável na sociedade porque ele tem que casar com uma senhora e tudo mais, não sei o que, pronto. Que seca. Mas, mas está bem que seca feito. A cena da sociedade. Pronto, está muito bem construído nesse aspecto. Quando eu terminar de ouvir, direi. E o livro é muito pequenino, portanto também lê-se ou ouve-se muito rápido. Próximas leituras, só também tipo menção bem honrosa. Pá, gostava muito de ler o 3, de Valérie Perrin, que já tem tipo... para ler desde o primeiro episódio 1. Exato. E quero ouvir o Electra da Jennifer Sant, que já li o Ariadne, gostei, tipo, não adorei, mas gostei, e tenho este aqui. Eu agora, próximas leituras, acho que vai ser Os Otimistas, da Rebecca Mackay, que acho que em inglês é o The Great Believers. Também tenho esse. Pronto, e agora com a tua descrição, como também tenho o Sorrow and Bliss, tanto físico como no Kobo. Vai, tu vais gostar muito. Vou. Eu recomendo este livro, tipo, a todas as pessoas. Maravilha. Bom. Então, tá. Mary Fuck Kill. Novamente, assim um bocadinho mais holístico, como está a chegar o bom tempo e começamos a ler mais fora de casa, o Mary Fuck Kill de hoje é, Andreia. Opa. 1. Ler na praia. 2. Ler antes de dormir. 3. Ler numa esplanada. Oh, diabo. Ler na praia... Ler antes de dormir, ler numa esplanada. Ok. Esplanada, café. Sim. Eu mato esse, ler numa esplanada. Ok. Vou casar com o ler antes de dormir e vou hundir com a praia. Que linda, igual ao meu. Ai, sintonia. Agora acabei de rebentar os tímpanos de quem estava a ouvir de fones, que fiz aqui um vibrato falseto. Então, tá, não é? Maltinha, boas leituras, voltamos para a semana, nos aguardem. Adeus. Tchauzinho, beijos.